A novela da Jade Picon acabou, porque se eu falo que Travessia acabou, ninguém se importa, né? A novela que bateu recorde de pior ibope no horário nobre da Globo nos pode ensinar sobre uma análise chamada lógica institucional. E depois que eu aprendi que isso existe, consegui analisar situações com muito mais clareza, até sobre a minha própria postura no mercado. Então, gente, coloca no 2x que essa fofoca vai render. Agora que acabou, a gente sabe que a Glória Pérez não conseguiu entregar, assim, um melhor roteiro, né? Mesmo sendo a Glória Pérez. Será que o hate que a Jade Picon recebeu teria tomado essas proporções se a gente sabia que ninguém se interessou muito pela novela de qualquer jeito? Será que a decisão da Globo de colocar a Jade Picon foi tão questionável assim? Essas lógicas fazem parte de um campo chamado lógica institucional. É uma perspectiva muito útil para integrar e aprimorar teorias das ciências sociais com o marketing. Com ela é possível compreender melhor os efeitos das instituições sobre os indivíduos, as organizações e a sociedade no geral. Sabe aquela área do site das empresas que às vezes é até hipócrita sobre crenças, valores da empresa? Então, começa mais ou menos por aí. A descrição da lógica institucional pode parecer muito abrangente, mas quando a gente acessa um conhecimento vindo da pesquisa acadêmica, o bacana é que o método ou a linha de raciocínio para chegar até aquilo tem de ser muito bem explicado e endossado. E aqui estamos falando de um campo do conhecimento com mais de 40 anos de publicação, o que nos demonstra que existe relevância nesse tipo de pesquisa, realmente há contribuição na área de estratégia empresarial. Então, sobre a lógica institucional profissional, o conjunto de crenças, valores e práticas dominantes vão enfatizar a importância da expertise, da autonomia e autorregulação das áreas. Podemos propor que seu oposto é a lógica de mercado, onde se prioriza a eficiência econômica, a concorrência, a racionalidade na tomada de decisão. Esses dois pontos geram uma linha que vamos transitar para analisar o caso. Então, voltando a Jade Picon, a moça atriz que iniciou a discussão dizendo: desejo tudo de bom para ela. Mas só quem entende de atuação de verdade vê que, né, sinto muito, meu Maia, mas o mercado do entretenimento tem uma lógica de mercado fortíssima. Jade Picon e os seus 21 milhões de seguidores, e uma participação bem interessante no BBB como antagonista do ganhador Arthur Aguiar, ajudou a novela a estrear com todos os espaços de publicidade vendidos. Isso quer dizer que a cada 30 segundos de exibição de uma marca, a emissora faturou R$877 mil. Por capítulo, esse valor sobe para casa de 8 milhões. Então pesquisa aí, efeito Jade Picon. Moral da história: Jade atuando bem ou mal, atraiu visibilidade para a estreia da novela. Eu duvido que o despreparo profissional dela tenha sido responsável pela queda de 20% do Ibope. A Travessia não teve ações de merchandising acordadas enquanto esteve no ar, apenas contratos assinados antes da estreia. Mesmo que parte da queda desse Ibope seja também pela migração para Globoplay, se houvesse uma preocupação para equilibrar uma lógica de mercado, mais roteiro, mais suporte de preparação dos atores, é possível que o hype fosse se estendendo. Como nós vivemos numa economia da atenção, o jogo tá muito concorrido. Então, o que não falta são telas para as pessoas trocarem. Atenção tão concorrida, então por isso que eu já vou encerrar essa fofoca por aqui. Mas na segunda parte eu vou trazer alguns casos para a gente consolidar mais o entendimento de lógica institucional. Lá na terceira parte, eu também vou incluir um passo a passo de como que a gente poderia utilizar essas lógicas para estruturar uma estratégia para nossa carreira. O curioso caso de quando os produtores da Universal forjaram a morte de uma atriz para trazer mais público para os cinemas, isso em 1920. Vamos aprender um pouco de marketing com esse caso, que não fez tanto mal, mas eu também vou emendar com um outro que causou mais de 300 mortes. E na parte 1 nós aprendemos dois tipos de lógica institucional, a profissional e a de mercado. Também aprendemos como esse tipo de análise ajuda a entender o comportamento e cultura das empresas. Quando fundador da Universal Pictures forja a morte da atriz, fica claro quão competitivo e foco em faturamento a indústria do cinema é. E isso desde os seus primórdios. Nos anos 1920, os atores de filmes eram praticamente anônimos. O fundador da Universal fez um contrato não divulgado com uma atriz, ao mesmo tempo que anunciou seu desaparecimento, fazendo parecer que ela havia sofrido um acidente de carro. E o público aceitou facilmente. Teve uns anos atrás que um youtuber também forjou a morte da namorada para ganhar views, então
3 meses depois do anunciamento, Universal lançou um filme com a atriz, e claro que as pessoas correram para os cinemas para assistir, seria as últimas filmagens dela, né? E só para você ter uma ideia, em 1920 era a época ainda hegemônica do rádio. A primeira transmissão de TV foi em 1928. Esse caso também é muito comentado nos estudos de celebridade, porque foi o início de quando o nome dos atores e atrizes começaram a aparecer nos filmes e passaram a ser mais importantes do que os produtores. Para as nossas discussões, a gente vê como isso é uma mudança drástica de lógica. Ele enganou algumas das pessoas e tá assim no limite da ética, mas não causou um mal direto a ninguém, nem para a fake falecida. Mas um efeito colateral da lógica de mercado, digamos assim, é quando a regulamentação de certos profissionais é ditado unicamente pela demanda de mercado, em vez de ser regulado por instituições de ensino, conselhos, associações compostas por outros profissionais da mesma área. Então, quanto mais permissivo o mercado é, menos profissional ele se torna. Vou trazer uns exemplos disso na prática. O marketing ou mercadologia foi recentemente regulamentada como uma profissão. Nenenzinha. Isso quer dizer que para atuar na área precisará ter diploma de ensino superior e elenca alguns deveres também, como o respeito ao Código de Defesa do Consumidor. E pensar que isso foi em 2019. Ou seja, agora o profissional de marketing pode ser legalmente processado se atuarem contra regras éticas e de responsabilidade social. É um passo importante, mas infelizmente o poder acumulado por certas empresas está para além de qualquer lei. Então, no nosso segundo caso, temos a Boeing, empresa estadunidense de fabricação de aeronaves, que estava perdendo sua dominância de mercado para a francesa Airbus. Os franceses, além de produzirem com mais velocidades, as aeronaves eram mais econômicas. A Boeing, que construiu seu nome pela robustez e segurança, viu equipes inteiras de engenharia serem demitidas, porque eram elas que ditavam qual seria o passo do projeto, garantindo que teria um alto nível de segurança. Consequentemente, atrasava o lançamento de novos modelos no mercado. Mas essa lógica mudou, e a Boeing lançou o 737 MAX, a aeronave mais econômica do mercado, e ela também foi construída em tempo recorde. Entre 2011 e 2013, 2 aviões caíram e causaram a morte de 346 pessoas. A empresa foi multada em $200 milhões para afirmar que o modelo envolvido era seguro, mas foram encontrados erros gravíssimos de segurança. Eu trouxe esses 2 casos emblemáticos e de épocas bem diferentes, mas os estudos de lógica institucional são mais complexos e lidam com mais vetores do que uma reta entre profissional e mercado. Mas eu escolhi tratar só desses 2 vetores porque eles são ótimos para a gente aplicar no dia a dia e também para a nossa carreira de trabalho. O que já nos abre a parte 3, para a gente conversar como aplicar isso na nossa marca pessoal e melhorar o nosso posicionamento de mercado. Troque o arquétipo da Cleópatra pela lógica institucional, ou como criar estratégias de posicionamento no mercado de trabalho usando estratégias validadas pela ciência. Passo 1. A análise do mercado em que você quer estar. Tem algumas profissões que você se torna um profissional muito cedo, assim, com 3 anos de idade. A área dos esportes e todas as expressões artísticas são um pouco assim. O mercado dessas áreas possui agentes que facilitam o ingresso de pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, o ingresso não é feito a partir de uma instituição de ensino. A gente também pode perceber que a autonomia dos indivíduos é bem questionável. O movimento Free Britney é um exemplo, mas a gente vê vários outros casos. As chances de sucesso em mercados como esse aumentam drasticamente dependendo do seu local geográfico, literalmente de onde você está, se há esses agentes de mercado e quais são as pessoas que você conhece, porque são elas que vão fazer esse ingresso e vão ditar o seu início de carreira. Alguns discursos querem colocar o marketing nessa lógica, quando dizem que cursos livres de profissionais experientes seria o suficiente para te colocar no mercado. Para mim, o marketing é uma opção onde profissionais formados em diversas áreas podem trabalhar e concorrer a uma mesma vaga. Você pode trabalhar numa equipe de marketing vindo da administração, da comunicação social, do design,
design, da ciência de dados, da economia, inúmeros caminhos de base, mas ainda sai muito na frente quem já tem uma graduação. Lá no outro extremo, a gente sabe que médico não pode ser formado em Grey's Anatomy. Até pela responsabilidade, a medicina deve ser pautada numa lógica profissional muito forte. Cursar a faculdade de medicina é bem difícil, depois ainda tem a residência. A formação profissional é de, em média, 7 anos. É triste pensar que eu uso esse termo de marketing baseado em evidência porque muito se falou de medicina baseado em evidência. E, sinceramente, socorro quando não é. O podcast Ciência Suja possui um trabalho investigativo muito interessante sobre o movimento anti-vacina no Brasil, e aí dá pra gente aprender um pouquinho como esse movimento quis inverter essa lógica profissional da medicina. O segundo passo é definir uma primeira posição. Eu indicaria de, no início, você se adequar à lógica dominante do mercado que você quer ingressar. É natural que no início seja exigido bastante esforço até você furar uma bolha e conseguir encontrar o conforto nesse primeiro posicionamento. Podemos dizer que é um aprendizado em E, que eu aprendi com Altair. E aí sim você pode tentar caminhar para um equilíbrio entre a lógica profissional e a lógica de mercado. Por exemplo, a Jade Picon já é famosa, ela pode tentar se profissionalizar. A Grazi Massafera é um caso de sucesso, né, que fez essa transição e conseguiu ser abraçada pela crítica especializada. Então, o equilíbrio é o terceiro passo do posicionamento. Eu defendo o equilíbrio porque numa contratação, seu cliente vai medir o risco. Para uma contratação mais clássica, com RH, vão avaliar suas competências técnicas e interpessoais. Ter a sua autoridade reconhecida pelo mercado pode ajudar a endossar essas relações interpessoais, que seria a confiança no seu nome. Essa é a parte mais subjetiva, onde os certificados tradicionais podem ajudar muito pouco. Esse conhecimento me ajudou muito a largar de ser trouxa e me dedicar a criar networking e ouvir e respeitar muito mais as autoridades que surgem a partir do mercado. Meu início de carreira foi no mercado de arte, trabalhando em galeria, e eu achava que tirar nota alta e ter meu trabalho elogiado em sala de aula seria o suficiente. Nossa, fofoca forte do tanto que eu estava enganada. Mas atualmente, tá atuando no mercado que eu acho bem mais equilibrado do que o mercado de arte, tá me fazendo muito bem. A arte simplesmente tinha uma lógica que não era para mim. Espero que esse conhecimento te ajude a entender aonde você está e te mostre um caminho interessante para o futuro. Muito sucesso para sua carreira!